Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de algoritmos numéricos. Tá? Primeiramente, né, para ver se está todo mundo no ritmo legal da disciplina. Eu lancei lá na plataforma, né, no Google Sala de Aula, as atividades síncronas da semana passada. Tá? Lancei algumas aulas e lancei uma atividade, que é um exercício, né, para vocês praticarem as atividades que foram passadas nos vídeos anteriores. E a dinâmica vai ser mais ou menos essa ao longo da disciplina. Tá? Eu vou lançar algumas atividades assíncronas, que são esses vídeos, né, que eu explico o conteúdo e passo algumas atividades, exercícios, trabalhos para vocês fazerem. E de tempos em tempos nós vamos ter essa aula, né, que é a aula síncrona, em que eu vou tirar dúvida, vou esclarecer alguma coisa e vou reforçar algum conteúdo que eu acho que é importante eu reforçar do conteúdo que foi passado anteriormente. Tá? Então essa vai ser mais ou menos a dinâmica da nossa disciplina até o final do semestre. Tá? E aí, por conta disso, eu gostaria de saber se vocês tiveram alguma dificuldade, tanto com o conteúdo quanto com o formato, a forma como eu passei as coisas, para eu tentar, né, ajustar aos pouquinhos para a gente ter a melhor forma de fazer isso daí. Alguém teve alguma dificuldade? Não, silêncio quer dizer não ou quer dizer sim? Vou entender silêncio como não. Então ninguém teve dificuldade. Ah, tá. Sim, essa parte inicial é uma parte, sim, bem básica, como todo aprendizado, né? A gente começa com a parte mais simples e depois a gente vai para a parte um pouquinho mais complicada. Não que em algoritmos numéricos a gente vai chegar em algo muito complicado. Não, provavelmente não vamos chegar em algo tão complicado assim, né? Mas no iniciozinho é mais tranquilo. Sim, as atividades, as operações que a gente faz em algoritmos numéricos, elas são muito repetitivas. Porque, novamente, reforçando aquilo que eu já comentei em algum dos vídeos, o objetivo de algoritmos numéricos não é que a gente, nós seres humanos, façamos aquela conta, né? Porque ela é projetada para ser feita pelo computador. Então, quando a gente vai fazer à mão, acaba sendo repetitivo, porque é como o computador faria. E o computador não se importa com ser repetitivo. É até bom para o computador que seja repetitivo, que aí fica mais fácil da gente programar essa atividade no computador, né? Essa repetição. Então, quando a gente vai fazer, acaba se tornando repetitivo. Mas, pelo menos nesse iniciozinho, é bom a gente fazer manualmente algumas dessas contas para a gente entender como a conta é feita, para a gente entender, então, como a gente pode programar para aquela conta ser feita no computador. Tá? Então, é necessário, nesse iniciozinho, que vocês, né, façam essas contas à mão até entender como que ela é feita, entender o mecanismo, o formato, a forma como ela é executada a conta. Além disso, é desnecessário, tá? Então, eu vou passar normalmente uma quantidade de exercícios que eu imagino que seria além do que vocês precisam fazer para entender esse mecanismo. Porque tem alguns que entendem com mais facilidade, tem alguns que entendem com menos facilidade, precisam de fazer mais para entender o que está acontecendo. Então eu passo mais exercícios e quem entender rapidinho, já, beleza, fiz 2, 3 exercícios, já entendi como que é feito. Quem tem um pouco mais de atividade, um pouco mais de dificuldade, vai ter atividades a mais para fazer. Fiz 3 e não entendi, faz mais um, e mais um, e vai ter opção de fazer a mais. Tá? Então é para tentar acomodar essas duas características, né? E cada um vai ter que tomar conta de você mesmo. Né? Vai ter as coisas que eu vou cobrar, vou exigir, me entrega tal coisa.
Mas se a pessoa entender que precisa de fazer mais do que aquilo para entender legal o conteúdo, ela vai ter que fazer e eu não vou conseguir vigiar porque a gente está remoto, está cada um, né, distante, e vocês só vão perceber isso quando for fazer o trabalho, né, programar, que aí, putz, eu não entendi isso direito, e agora? Putz, agora se vira, negão. Né? A oportunidade foi dada lá antes. Né? Essa é uma característica, principalmente desse formato remoto. Vocês estão com bem mais autonomia, porque eu não estou do lado de vocês vigiando para ver se está tudo sendo feito certo, se vocês estão avançando legal. Eu tento fazer isso com essas atividades, né, esporádicas e com essa interação aqui com vocês, mas é mais difícil de enxergar por conta da distância, né? Então vocês têm que tomar a rédea do ritmo de aprendizado de vocês um pouco mais, tá? Eu acredito que isso é um pouco difícil no início, mas é bom ao longo prazo, porque vocês acabam desenvolvendo uma maturidade bem maior no aprendizado de vocês. Tá? Vocês, ao assumirem a responsabilidade pelo próprio aprendizado, vocês conseguem ser mais responsáveis para aprender qualquer coisa, não só algoritmos numéricos, aí qualquer disciplina. Aí quando vocês forem no mercado de trabalho e o chefe de vocês falarem, você vai ter que aprender isso daqui para fazer tal coisa, você tem até semana que vem. O chefe não vai ficar ali atrás de você para ver se você está aprendendo direitinho, se você aprendeu certo, você vai ter que se virar. E, né, essa nova realidade, se a gente pode tirar algo positivo disso, é que estimula esse lado, né? A autonomia nos estudos. Beleza? Então, se vocês não têm nenhuma dificuldade, né, nesses exercícios, eu gostaria de utilizar então essa aula, o tempo que nós temos. Alguém levantou a mão. Opa! Fala. Diga. De arredondamento com ponto flutuante. Tá. Aí, exatamente do que? De conversão ou de cálculo de estimativa de erro? Porque. De conversão? 8.13, deixa eu abrir aqui. Tá. Então, deixa eu abrir o PDF para eu. Deixa eu abrir o nosso PDF. 8.13D. Tá. Então deixa eu fazer aqui. Deixa eu copiar o texto. Copiar o texto para cá. E beleza. Agora vamos ver, mudando a telinha para cá. E vamos ver a apresentação, como que é aqui. Apresentar uma janela, esta janela. Aí vamos fazer assim, ó. Fecha esse e aumenta este. Estão conseguindo enxergar? Tá, então, considerando um sistema de aritmética de ponto flutuante com mantissa de 4 dígitos e base decimal, quais seriam os valores representados para os valores a seguir utilizando arredondamento e truncamento? Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que representar, primeiro representar esse cara utilizando a aritmética de ponto flutuante. Certo? Então, ele vai ficar como? O W, ele vai ficar 0,4
408.971 vezes 10 elevado a 1, né? Então, 10 elevado a 1. Entenderam? Que aqui eu só coloquei ele no que às vezes é chamado de notação científica, né? Que é um bom ponto intermediário para a gente entender como que ficaria a aritmética de ponto flutuante, certo? Então aqui eu teria esse número, só que aqui eu estou representando todos. Eu tenho que considerar que eu estou representando num sistema, né, de aritmética de ponto flutuante com mantissa de 4 dígitos de base decimal. Então, né, por isso que aqui é 10 e os meus dígitos aqui são dígitos da base 10. Se fosse binário, aqui seria 2 e os meus dígitos só poderiam ser 0 ou 1, tá? Mas não é o que a gente está pedindo. O computador faz assim, né, na base 2. Mas a gente está fazendo aqui na base 10 para ficar no meio termo para vocês entenderem as consequências, né, dessa transformação. Então, o que é importante aqui é eu saber que eu tenho 4 dígitos de mantissa. O que é mantissa? Vocês lembram? Na representação numérica? Ó, aqui é o expoente, aqui é a base e aqui é a mantissa. Essa parte não zero. Então aqui, ó, o zero, esse zero à esquerda aqui, ele não faz parte da mantissa, porque a gente sabe que ele sempre vai estar aqui. Então a gente não precisa representar ele. O que a gente precisa representar é o que vem depois da vírgula aqui, que é a parte significativa do número, é o que caracteriza o meu número, tá? Então, daqui até aqui é a minha mantissa. Só que aí tem um problema. O sistema que a gente está utilizando, ele só representa utilizando 4 dígitos de mantissa. E aqui eu tenho 6. Então vai ter um problema, não é? Aí eu posso tratar isso de duas formas. Eu posso tratar isso truncando e arredondando. Se a minha quantidade de dígitos de mantissa for suficiente para representar todos os dígitos do meu número, eu não vou ter problema nenhum. Mas quando eu tenho menos dígitos de mantissa do que o meu número precisa para ser totalmente representado, aí eu posso, né, utilizar uma dessas duas formas. Truncando, o que eu vou fazer? Quando eu for truncar, eu vou representar o número do jeito que ele está, 0,4089. Representei os 4 dígitos de mantissa. Então, beleza, o resto eu ignoro, vezes 10 elevado a 1. Tá? Simplesmente ignorei aqui. Tá? Esse é o truncamento. Chegou no ponto, cortou, o resto você joga fora. E se for arredondando? O que eu vou fazer? Vou fazer, o W vai ser 0,4089. Cheguei no final. Aí agora o que eu faço? Eu vejo o dígito seguinte. Qual era o dígito seguinte? Era um 7. Aí eu falo, se ele for maior, sim, for 5 ou maior, né, então for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu vou arredondar o último dígito que eu representei para cima. Então, o 7 que viria aqui, ele é maior do que 5. Então, o que eu vou fazer? O 7 ele não é representado, porque senão ele seria o quinto dígito de mantissa. Só que aí, esse daqui eu vou representar para cima, que era um 9, ele vira um 0, né? Ele vira 10, né? Então, o 9 virou 10. Então, o 8 virou 9. Porque era 89, tudo isso virou 90, né? Então, eu representei com 1 a mais ali, vezes 10 elevado a 1. Então, eu representar esse número numa aritmética de ponto flutuante com 4 dígitos de mantissa e base decimal, ficaria 0,4089 vezes 10 a 1 se eu utilizasse truncamento e 0,4090 vezes 10 a 1 se eu usasse arredondamento. Então, o número que eu estou representando seria 4,089 se fosse truncando e
4,090 se eu estiver arredondando. Tá? Eu só converti de volta, né, tirando do ponto flutuante para a gente ter noção do impacto disso na representação. Entendeu? Beleza. O que eu pedi na questão era para representar isso daqui, esse número, e esse número, né? Porque eu pedi para representar arredondando e truncando, né? Esse último aqui eu mostrei só para, né, aproveitar a oportunidade. Tranquilinho. Não é nada, como eu falei, não é nada muito difícil, só que a gente tem que entender as coisas que estão acontecendo. Tá? Ah, beleza. Aí essas coisas aqui, já aproveitando, né, que você pediu para tirar essa dúvida, essas coisas são a origem dos erros que acontecem nas contas no computador. Porque se o meu computador tiver 4 dígitos de mantissa, quando eu for representar esse número, ele não vai conseguir representá-lo exatamente. Ele vai representar assim ou assim, e qualquer um dos dois está errado, né? Porque o número exato era esse daqui. E quando eu fizer conta com isso, esse número, esse erro vai aparecer em todos os lugares. Então, isso vai ter uma consequência para a gente. Tá? Nesse caso aqui, a gente está utilizando base decimal. Só que aí a gente tem que lembrar que o computador usa base binária. Aí esse problema pode acontecer com mais frequência. Tá? É o que eu vou tentar mostrar com um exemplinho para vocês logo em seguida aqui. Beleza? Então deixa eu fazer assim. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu já aproveito. Oi. Todas as minhas aulas ficam gravadas. Assim. Uhum. Não, tranquilo. Eu dentro, sei lá, depois que termina a aula, uns 30 minutos, 1 hora depois, eu já ponho. É só questão de eu fazer o upload do arquivo, organizar tudo, que aí eu deixo lá disponível todas as aulas gravadas, tanto as síncronas quanto as assíncronas. Fica tudo lá disponível. Até o final do semestre, né? Porque aí no semestre seguinte eu renovo as coisas todas. Aí o problema ele não existe, porque o ponto flutuante ele é voltado justamente para números que têm parte decimal. E o problema acontece justamente na representação decimal. Então, para números inteiros, esse problema ele é irrelevante para a gente. Tá? Se todas as contas que nós fizéssemos em algoritmos numéricos fossem sempre com números inteiros, não existir essa discussão toda que a gente está tendo sobre erro, ela não existiria. Porque o número inteiro conseguiria ser representado. Sim, é para vocês irem gradualmente até chegar no ponto com a parte fracionária. É para quem ainda não entende como é que funciona, começa com o mais simples. Então faz com inteiro. Ah, entendi com inteiro. Aí agora com a parte fracionária. Para eu não jogar vocês logo de cara na parte fracionária. Tá? Hum. Ia ser. Sim, o que interessa não é nem. Sim, se o número é grande, tipo 70 milhões. O número 70 milhões, ele tem um dígito de mantissa. Então ele não é problema. Mas se ele for 71.417.213, aí ele é um problema porque ele tem uma mantissa maior. O grande problema na representação de ponto flutuante não é o tamanho do número, e sim o tamanho da mantissa do número. Então, por isso que quando naqueles padrões, em uma das aulas eu mostrei para vocês o padrão I3E de representação de ponto flutuante. Naquela representação, a quantidade de bits utilizada, por exemplo, se eu tenho uma representação de 64 bits, aí lá tem uma divisão.
sei lá, 1 bit é para o sinal, tantos bits é para o expoente e tantos bits é para a mantissa. Sempre vai ser usado mais bits para a mantissa, porque é o que consome mais, é o que atrapalha mais, dificulta mais a representação no ponto flutuante. Então, o que interessa não é se o número é muito grande ou muito pequeno, mas se a mantissa é grande ou é pequena. Se for 10 milhões e um monte de coisa, ou se for 0,0000000 e um monte de número, a dificuldade vai ser a mesma. Então, o que é importante, o que é o dificultador nessa representação é o tamanho da mantissa. Porque aí sim, se a mantissa for maior do que a quantidade de mantissa que eu consigo representar, eu vou ter que truncar, arredondar e o erro começa a acontecer. Beleza? Então tá. Aí, então vamos avançar para o exemplinho que eu queria mostrar para vocês, que vai continuar nessa linha. E que, sim, não é um exemplo que surgiu do nada. É um exemplo que apareceu. Eu vou utilizar essa mesma tela aqui. Tá? Por isso que eu utilizei ela no início, porque eu já ia utilizá-la agora. Que é sobre aquele exemplo de somatório que eu coloquei para vocês em uma das aulas. Vocês lembram? Que logo quando eu introduzi a ideia de erro, eu mostrei para vocês que o computador também erra quando ele vai fazer as contas. Aí eu dei um exemplo para vocês de se ele fosse calcular o somatório de 0,11, se eu não me engano, né? 30 mil vezes. 30 mil vezes. Foi isso que eu fiz, não foi? Vamos tentar fazer... Vou tentar juntar duas coisas. Primeiro, eu estou aqui... Essa tela que eu estou utilizando aqui é como se fosse uma IDE na nuvem. Tá? Então eu posso programar aqui, né? E eu não preciso instalar as coisas no meu computador. Então, para quem está aprendendo, né, tá se habituando com uma linguagem de programação, eu acho bem útil, porque aí você não precisa instalar compilador, instalar IDE, né? É bem mais prático. E ela tem várias linguagens de programação. Uma delas é o Python, que é o que a gente vai utilizar aqui. Para a gente começar a entender como que o Python funciona. A gente não vai utilizar coisas absurdas, não vamos precisar aprender nada muito difícil de Python para conseguir fazer, né, essas atividades aqui. Vamos precisar só o básico. Né? Python tem bem mais coisa do que o básico. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos tentar fazer essa conta utilizando o Python para ver se ele vai cometer aquele erro que eu falei para vocês que as linguagens de programação cometem. Tá? Então, eu vou precisar de representar esses valores aqui para eu fazer a conta, certo? Então, eu vou começar a representar aqui, ó. O nosso x, ele é 0,11, certo? Então, ó, declarei a variável x e já atribuí o valor dela. Mas, professor, você não falou se era inteiro, se era real, se era float, se era double. Python é chato assim mesmo, você não precisa declarar o tipo. Eu odeio isso no Python, mas temos que viver com o Python. Né? E o n vai ser o 30 mil. Tá? Então eu vou somar o n, o x, 30 mil vezes. E eu vou colocar aqui um R só para eu colocar onde que eu vou colocar a minha resposta. Tá? Beleza? Então vou ter três variáveis. O x, que é o cara que eu vou somar toda vez. O n, que é quantas vezes eu vou somar esse x. E o r, que é onde eu vou botar o resultado. Eu vou fazer o r recebe r mais x. Aí depois eu vou fazer o R recebe R mais X. Eu vou fazer isso 30 mil vezes. Certo? Nenhuma dificuldade por enquanto, né?
Então tá. Ninguém falou nada, tô considerando que vocês estão entendendo. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o meu laço, né? Para ele repetir essa soma 30 mil vezes. A soma que eu vou fazer é R recebe R mais X. Só que eu tenho que fazer essa soma 30 mil vezes. Então, eu vou fazer, ó, for. Eu sempre me enrolo no for desse cara aqui, ó. Eu acho que é assim, for I in range N. É assim. Eu me enrolo entre Python e C, que é uma coisa. Ah, beleza. Foi. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou fazer um for. A variável de contagem, de controle do meu for é a variável i. E quais são os valores que esse i ele vai percorrer? Ele vai ser num conjunto de valores. E essa função range, ela produz esse conjunto para mim. Então ele vai produzir o conjunto com n elementos. Então ele vai começar do 0 até o do 29.999, né? Totalizando 30 mil elementos aqui para mim. E no meu caso, como eu não preciso do valor de i na conta, isso daqui para mim vai ser super tranquilo, né? Eu só preciso fazer isso 30 mil vezes. Eu não vou usar o i para somar ou para fazer ou para acessar o valor, né? Porque os valores são todos iguais. Aí aqui eu uso a tabulação, que é outra coisa que eu acho horrível no Python, né? Para você falar que essa linha de comando está dentro deste for, não basta ele estar aqui embaixo. Ele tem que estar tabulado também. Aqui, ele tem que estar identado. Tá? Eu acho isso horrível. Por mais que meus códigos são sempre identados, mas fazer esse controle pela identação eu acho ruim. Mas não me perguntaram o que eu achava do Python antes de fazer o Python. Né? Então, beleza. Então ele fez essa conta. Aí agora eu posso imprimir. Então eu vou fazer o print de... Vamos colocar, ó, resultado igual, aí eu posso botar aqui, ó, vírgula, não é printf, não. O dedo já vai no printf direto. Print, resultado, R. Pronto. Eu acho que assim ele vai fazer a continha pra gente. Tá? Vamos ver se ele vai fazer. Rodou. Roda bem, treco. Ah lá. Ele somou o 0,11 30 mil vezes. Olha o resultado que ele deu. Esse resultado está certo? Sim ou não? Sim. Sim. O código que nós fizemos está certo, mas o valor que ele deu não está certo. Sim, certo, sim, absolutamente certo, não está. Por quê? Não é lixo. Então, não é lixo. Isso que eu estou falando, não é lixo de memória. A gente está acostumado com isso, de o valor deu um pouquinho errado, provavelmente é um lixo de memória. Não é. Sim, é um erro tal qual como seria se fosse um lixo de memória, mas a origem desse erro não é um lixo de memória. A origem desse erro é a representação numérica. Aquele erro, quando ele. O tamanho da mantissa do número que eu quero representar é maior do que a capacidade de representação da mantissa pelo computador. Aí ele começa a truncar ou arredondar e gerar esses erros. É isso que está acontecendo. Tá? O que acontece? Ó, qual seria, se a gente fosse fazer essa conta na mão, tá?
Esquece o computador agora. Eu estou tentando pegar o número 0,11 e somar com ele mesmo 30.000 vezes. Qual seria a outra forma um pouco mais fácil da gente fazer essa mesma conta? Alguém? Multiplicando. Se eu multiplicar 0,11 por 30.000, eu chegaria no mesmo resultado, correto? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui o resultado somatório. É R. E o resultado não é printf, é print. Resultado multiplicação. O resultado da multiplicação seria n vezes x. Vamos ver. Esse negócio às vezes dá uma agarrada aqui. Vai. Roda. Bora, filhinho. Ah, foi. Ah lá. Resultado no somatório. Deu 30.000. 30.000 e aquele 62, 8 pouco que ele deu. E na multiplicação, ele deu 3.300. Então, na multiplicação, ele fez a conta exata. O resultado deu exato. Quando ele somou isso várias vezes, deu alguma coisa, uma sobra ali. Por que que isso aconteceu? Vamos fazer uma outra, mudar um pouquinho. Ó, vou fazer aqui só porque apareceu aquele negócio na frente ali, tá? Só porque esse negócio ficou tampando o nosso número aqui. E vou diminuir. Eu vou somar o 0,11, mas não vai ser 30.000 vezes, não. Vai ser 30 vezes. Vamos ver se o erro vai aparecer. Olha lá, o erro já apareceu, mas apareceu lá no finalzinho. Se for 3 vezes, vamos ver. Ó, 3 vezes não aconteceu. Se for 5 vezes, não apareceu. Se for 10 vezes, não apareceu. Se for 20 vezes, já apareceu, tá vendo? O erro começa a aparecer lá. E quanto mais eu colocar aqui, mais o erro vai avançar para cima do meu número. Estão vendo? Ele está pensando? Olha lá, tá vendo? Como que o tamanho do erro vai crescendo? Então aqui nós temos duas coisas que eu expliquei para vocês acontecendo junto. Primeiro é a origem do erro, como ele surge, e outro é como ele cresce, como ele se propaga. A origem do erro é naquela explicação que eu mostrei para vocês da representação numérica. É como um número, no caso o 0,11, né, que é um número bonitinho, que não tem problema nenhum, quando eu vou representar em binário, ele se transforma numa dízima periódica. Ao se transformar numa dízima periódica, ele tem infinitos dígitos de mantiça. E o computador, por mais dígitos de mantiça que ele consiga representar, ele nunca vai conseguir representar infinitos. Então vai chegar em algum momento que ele vai ter que ou truncar ou arredondar o número. E quando ele faz isso, ele embute o erro na minha conta. É aí que surge o erro. Então, ó, 0,11 é um número que, quando representado em binário, é uma dízima. Se o número fosse 0,125,
0,125 em binário não é dízima. Então, o que vai acontecer? Olha, não tem erro, tá vendo? O erro não aconteceu, porque 0,125 não tem dízima. Se for 0,13, vai ter erro, porque 0,13 em binário tem dízima. Olha lá, teve um erro. 0,11 também. Beleza? Mas 0,125, 0,25, nenhum desses vai virar uma dízima em binário e por isso não vai gerar erro. Entenderam essa parte? Então, essa daí é a origem do erro. É como o erro surge na conta. Tá? Só que a gente percebeu aqui, ó, que o 0,11 ele vai gerar um erro. Mas se eu fizer essa conta 2 vezes, o erro vai estar ali, mas ele vai estar tão pequeno que eu não vou conseguir enxergar. Mas se eu fizer 200 vezes, o erro cresceu a ponto dele ficar visível. Certo? Essa é a questão. Aí, nesse ponto, entra a propagação do erro, que é aquela parte que eu expliquei de vocês de qual é o comportamento do erro quando eu somo dois números, qual é o comportamento do erro quando eu subtraio dois números, qual é o comportamento do erro quando eu multiplico dois números ou quando eu divido dois números. Lembram aquela parte que está em um dos nossos vídeos assíncronos? É justamente aí. Quando eu estou fazendo essa conta aqui, a conta do somatório, eu estou fazendo 200 somas, ao invés de fazer uma multiplicação. Então, ao invés de fazer 200 somas, eu fiz uma multiplicação. Quando eu faço 200 somas, esse erro que está aqui, ele vai crescer e ele vai se acumular durante 200 operações. Quando eu faço uma multiplicação, o erro vai se acumular por uma operação. De forma diferente, né? Porque a forma como a multiplicação acumula o erro é diferente da forma como a soma acumula o erro. Mas ao fazer 200 operações, o erro vai se acumular 200 vezes. Então ele pode crescer ao ponto de ficar visível. Tá? Por isso que no nosso exemplo inicial, nós tínhamos 30 mil somas, que aí o erro já ficava visível. Ao contrário de que com uma multiplicação, ele não vai ficar visível. Mas com certeza, a questão não é se é soma ou se é multiplicação. Se eu fizer 30 mil multiplicações, o erro vai acontecer também. Tá? O erro vai ficar visível também. Tá? Porque o erro sempre acontece. Quando eu represento o 0,11, eu já estou cometendo erro. Tá? Eu estou escrevendo aqui para o computador representar no x o 0,11. Mas o que ele representa no x é a representação binária equivalente ao 0,11. E ele não consegue representar exatamente, porque é dízima periódica, então ele vai representar algum número binário que é o mais próximo possível do 0,11, mas não é exatamente o 0,11. Aí quando eu fizer a conta usando o x várias vezes, esse erro, essa diferençazinha vai crescer, 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 até ficar visível para a gente. Entendido o que acontece? Entendido? Entendido? Beleza. Então vamos aproveitar, sim, aproveitar a oportunidade, ataque de oportunidade, já que estamos aqui mexendo com Python, sim, o bem básico do Python, né? Vamos aproveitar para criar uma funçãozinha que faz isso para a gente em Python. Por quê, professor? Porque quando eu for passar o trabalho para vocês, eu vou pedir para vocês criarem uma funçãozinha. Então eu já vou ensinar aqui para quem ainda não sabe. Então aqui, ó, esse def, eu utilizo ele para
criar uma função. Então eu criei def e dei o nomezinho da função, somatório, e o que ele recebe, duas variáveis, x e n. E novamente eu não preciso declarar tipo de variável, odeio o Python por isso. Aí, como eu estou criando uma função aqui, as coisas que estão dentro da função têm que estar indentado bonitinho. Tá? Então ele está aqui para dentro, para ele entender que é parte da função. Aí esse R eu preciso colocar dentro da minha função, que é a resposta, né, onde eu estou acumulando. Por isso que ele reclamou aqui. Então eu vou fazer o R igual a 0,0, definir o R dentro da função. E no final, eu vou retornar o meu R, como sendo a resposta da minha função. Beleza? Então deixa eu só fazer assim, ó. Tum, tum, botar aqui para cima. E eu vou fazer assim. Aí, vou colocar aqui, ó. Multiplicação. Não. Somatório é igual. E eu vou colocar aqui o quê? Eu vou chamar a minha função. Vou chamar a função somatório, que eu acabei de criar, passando x, 0,11, e n, 30.000. E aqui eu vou colocar, ó, multiplicação, que é x vezes n. X vezes n. Pronto. Por que ele reclamou comigo? Ah, porque eu não tenho x e n, burro. Tá, então é 0,11, 30.000. Beleza. Então, ó, aqui eu estou definindo a função somatório. Ela recebe x e n. Internamente a função somatório, eu declarei uma funçãozinha, uma variável r, que é que vai ter a resposta, né, o resultado, e inicializei com 0. Então, para não ter aquele lixo de memória que a gente, né, suspeitaria, né, que o erro poderia ser. Aí eu fiz um for de um i nessa faixa do n, que no nosso exemplo aqui vai ser 30.000, né, vai fazer essa soma 30.000 vezes. Vai fazer o r recebe r mais x. Tá? E retorna o valor R, retorna o resultado. Aí aqui embaixo eu vou imprimir a palavra somatório igual e vou chamar a função somatório passando 0,1 e 30.000. Aí ele vai imprimir o resultado do somatório. E embaixo, na linha de baixo, eu vou imprimir a multiplicação e botar a multiplicação dos dois valores só para eu conseguir comparar, né, e ver o erro. Vai, executa, filho. Ah lá. O somatório deu isso e a multiplicação deu isso. Ah, desculpa, eu botei 0,0 ponto. Pronto. Então, ó, a gente conseguiu criar uma funçãozinha que recebe duas variáveis como parâmetro, fazer uma continha lá dentro e retornar o valor. E aqui fora, chamar aquela função, passando os valores, e imprimir na tela o resultado. Tá? Programinha bem básico, bem simples, molezinha, que vai ser o iniciozinho do que a gente vai fazer para fazer o nosso trabalho. Quando chegar o momento ainda não é agora. Tá? A gente vai vai chegar nesse momento no nosso próximo conteúdo. Tá? No nosso próximo conteúdo, a gente vai ver resolução de sistema linear. Aí sim vai ser o conteúdo que a gente vai começar a programar. Tá? Aí a gente vai começar a usar essas coisinhas. Então, vocês têm que começar a se habituar a criar essas funçõezinhas, porque eu vou pedir para vocês criarem uma função que resolve um sistema linear. Vão ter que começar a aprender a usar for, a declarar variável, a retornar valor, porque é isso que vocês vão ter que fazer na conta internamente.
para ver se vocês conseguem criar uma função que resolve um sistema linear, utilizando um método específico que eu vou ensinar para vocês. Tá? Alguma dúvida sobre o que foi feito aqui nesse programinha? Não? Sem problemas no programinha? Então, e aqui, do jeito que tá, eu consigo mudar, né, a minha conta se eu quiser. Ó. Eu faço 300 ao invés do 0,11. Às vezes ele não me obedece aqui rodando o negócio. Olha lá. Aí eu vou mudar para 0,125. Aí ele não gerou erro. E assim por diante. Tá? Eu consigo brincar com esses carinhas aqui. E a minha função de fazer o somatório tá aqui bonitinha. Tá? Ah, alguém falou que o problema vem quando vocês vão fazer. E é assim mesmo. Sim, é bem mais fácil ver alguém fazendo e entender do que quando a gente vai fazer. É que nem, sei lá, tocar um instrumento. Se você está fazendo aula do instrumento que for e o professor fala assim, para tocar essa música é tal acorde, depois tal acorde, depois tal acorde, depois tal acorde. Aí você vê ele fazendo, ouve o som e liga com o que ele explicou e você fala, eu entendi o que ele fez. Beleza? Aí quando ele pega, te dá um instrumento na mão e fala, agora faz. Aí pronto, aí parece que tudo trava, né? Porque os dedos não mexem direito, as coisas parecem que não é rápido demais. Não, mas com ele parecia tão legal, tão fácil. É assim, esse é o processo de aprendizagem. Isso vai acontecer toda vez que a gente for aprender qualquer coisa. E só tem uma forma de vencer essa barreira. Pegar um exercício, fazer. Professor, mas tô me sentindo agarrado. É assim mesmo. Só quando você praticar que você vai vencer essa barreira, ganhar velocidade, ganhar fluência na coisa. Aí sim você vai conseguir fazer com a facilidade, com a velocidade, com o entendimento que o professor está mostrando para você e você está falando, é super simples, parece super simples. Sim, para quem já tem fluência na coisa, é simples. Para quem ainda está pegando fluência, é penoso. E a única forma de fazer isso é exercitando. Por isso que eu passo exercícios para vocês aos pouquinhos irem exercitando e pegando essa fluência. Sim, o objetivo na disciplina é que, ao final da disciplina, vocês tenham uma fluência bem melhor sobre essas coisas que a gente está fazendo aqui do que vocês têm agora. Esse é o objetivo. Se vocês tiverem uma fluência bem maior, ótimo, o objetivo foi atingido. E isso vocês só vão atingir praticando, vendo os vídeos para entender o que vocês têm que fazer, para fazer da forma correta, fazer algumas vezes para ir pegar fluência nessas coisas. Seja em Python, seja nas técnicas de algoritmos numéricos que nós vamos ver aqui, em tudo, seja em programação em C, seja em estrutura de dados, seja sei lá, em Java, em banco de dados, seja no que for. Esse é o caminho, esse daí é o caminho normal para se aprender qualquer coisa. Seja tocar um instrumento, seja programação, seja um esporte, seja uma dança. Esse é o caminho, não tem por onde fugir. Não tem atalho. Quando um coach chegar para vocês e falar assim, tem uma fórmula milagrosa para você aprender tal coisa, é mais o cara querendo ganhar dinheiro do que uma forma milagrosa de aprender as coisas. Né? A forma milagrosa de aprender as coisas é esforço, dedicação. Essa é a forma milagrosa. Se você se dedicar e se esforçar, você aprende. Vai demorar tempo? Sim, claro. Nada é instantâneo, a gente ainda não está na Matrix, né? Em que a gente pede, operador, eu quero aprender a pilotar o helicóptero tal, tal, tal. Ele vai lá, carrega um disquete e a gente aprendeu. Isso a gente ainda não está na Matrix. Ou será que estamos? Né?
Não sabemos. Fica a dúvida. Podemos estar na Matrix, só que nós não somos nenhum Neo e nem dos seus coleguinhas. Nós somos um dos peõezinhos que estão lá andando no meio da Matrix defendendo o sistema. Né? Alguns de vocês devem estar me achando com velho, né? Fazendo citação de filme velho. É exatamente, o Pílula Vermelha. Porque há pouco tempo atrás eu me dei conta, né? Pode ter alguns de vocês aí que são mais novos do que o filme Matrix. Porque Matrix é de 99. Nós estamos em 2021. Quem tem 20 anos de idade é mais novo que Matrix. Quem tem 21 é mais novo que Matrix. Então é filme de velho. Mas é um filme bom. Fica a dica. Recomendação de velho para vocês. Alguma dúvida sobre o Python, que a gente viu aqui, sobre essa discussão de onde surge o erro, como que o erro propaga, tá? Aí, sim, pode ficar a dúvida de, professor, dá para eu evitar que esse erro aconteça? Não. Porque, assim, a única forma de eu evitar que o erro aconteça, deixa eu interromper aquela apresentação e voltar para minha cara linda aqui. A única forma de evitar que aquele erro aconteça é se eu fizer contas com números que em binário não vão ter dízima periódica. É a única forma. E eu não posso escolher com que número eu faço a conta. Eu preciso que a conta seja feita com determinado número. Tá? Se eu preciso resolver tal sistema linear, eu não posso falar, eu vou mudar os números aqui porque esses números vão dar dízima periódica. Mas não, eu preciso resolver aquele sistema linear e não um outro. Se eu mudar um número, é um outro sistema. Então, sim, é potencialmente um outro sistema. Então, eu não posso sair mudando. Então, eu não tenho como fugir do erro acontecer. Então, a única coisa que me resta é eu acompanhar o tamanho do erro para eu saber se o erro não cresceu ao ponto de comprometer o meu resultado. Tá? Eu sei que vai ter um erro ali. O erro vai estar ali, eu vou estar de olho nele e vou falar assim, tá, tudo bem. Desse tamanho, o erro não é problema. Tá? Aí eu volto para aquela metáfora, daquelas metáforas que eu utilizei lá nas primeiras aulas. Que, se eu for lançar um foguete, né, uma sonda até Marte, eu sei que vai ter o erro na conta, no cálculo, na projeção lá. Então eu vou errar por 500 metros. Tá, se errar por 500 metros o lançamento de uma sonda que vai chegar a Marte, beleza, a sonda vai chegar a Marte. 500 metros para cá ou para lá, você não vai errar Marte. Mas, se você fizer, se os seus cálculos for para construir, sei lá, uma ponte, 500 metros a menos, a sua ponte pode, sim, ficar menor do que o buraco onde ela tem que se encaixar. E a ponte não servir, né, para o vão onde você quer cumprir. Ou a fonte, se ela ficar 500 metros a mais, ela vai atropelar, vai passar por cima de onde você queria, sei lá, a estrada que ia chegar na ponte. Então, um erro de 500 metros no cálculo, no desenho, no projeto de uma ponte, pode ser inaceitável. Mas um erro de 500 metros no lançamento de uma sonda a Marte é totalmente ok. Tá? Então, o erro sempre vai existir nesse tipo de conta. Tá? A gente só tem que ficar de olho nele para que ele não engula o nosso resultado. Tá? Que ele fique controlado no cantinho dele lá. É isso que a gente tem que fazer. Sim, no início é meio estranho da gente falar assim, não, mas como que um computador comete erro? Sim, o erro é inerente da operação numérica que a gente está fazendo. A gente, com o tempo, a gente vai se habituando, aceitando, e o erro vai estar lá. Eu lembro, uma das primeiras vezes que eu mexi num sistema que estava preparado para esse tipo de erro, e eu ainda não tinha consciência desse erro, eu ficava assim, mas para que isso? Era em sistemas de contabilidade de empresa, que no sistema contábil,
ele usava os valores monetários com 3 casas decimais. Então ele usava 3 dígitos para os centavos. Então ele não ia só até o centavo, ele ia uma casa a mais, ele ia até o milésimo de real. E eu ficava naquela assim, mas por que isso? Por conta desses erros. Por conta tanto das operações inerentes à contabilidade, operações tipo cálculo de custo, que você ia pegar um produto e ia falar, um terço dele, um terço do custo dele é referente a, sei lá, mão de obra, para você botar isso lá no balancete da empresa. E às vezes são 10 centavos, sei lá, o produto, vamos fazer, sei lá, um parafuso. Aí um terço desses 10 centavos é mão de obra. Aí quanto que você ia colocar na mão de obra? Você ia ter que colocar alguma coisa, você não ia poder botar nada, ou, sei lá, 3 ia sobrar 1 centavo. Para onde ia esse outro centavo? Então ele tinha uma casa decimal a mais para acomodar essas coisas. Mas sempre ia ter algum lugar que ia ter erro. E ele tem uma sobrazinha no milésimo de real para botar essas coisas. Então, está ali os sistemas mais robustos, mais maduros, eles sabem dessas coisas e tratam isso de alguma forma. Lógico que os sistemas de algoritmos numéricos, eles dão uma atenção muito maior a isso do que os sistema de informação normal, de empresarial, porque as contas nos sistemas empresariais, elas são bem mais simples, via de regra, do que as contas relacionadas a algoritmos numéricos. Em algoritmos numéricos é muito mais contas e muito mais rápido e muito mais complexas do que as contas dos sistemas, né, de informação. Então, o erro no sistema de informação não cresce tanto quanto os erros num sistema de algoritmos numéricos. Por isso que em algoritmo numérico a gente dá mais atenção nesses errinhos. Por isso que muitas vezes quem trabalha só com sistema de informação não se dá conta de que esses erros existem. E chega até a falar, não, o computador não comete erro, não tem erro de conta. Se o valor está diferente, foi erro de programação. Às vezes não, às vezes é o erro do sistema e o erro do computador, né, normal, e o sistema só não estava prevendo que esse erro poderia acontecer. E quando ela acontece, o sistema é pego de surpresa e trava e dá algum problema maior. Tá? Então, a gente tem que ter consciência de que esses erros existem, podem acontecer, e dependendo da nossa realidade, de onde a gente estiver programando, a gente tem que estar preparado para ele. Beleza? Beleza? Então, ó, o que eu tinha programado para hoje era isso. Era tentar tirar as dúvidas dos nossos exercícios e tratar, né, sobre juntar, consolidar essa questão de erro, que foi o assunto que a gente viu, né, nas últimas 2 semanas, e aproveitar para já introduzir Python para quem ainda não está familiarizado. Nas próximas aulas síncronas eu vou fazer isso novamente e avançar um pouquinho mais até vocês, né, estarem um pouco mais confortáveis para começar a meter a mão no Python para fazer algumas continhas simples aí para gente. Tá certo? Então, por hoje é isso. Tá? Aí, ao final da aula, eu vou, né, preparar o arquivo, fazer o upload e dentro de algum tempo, sei lá, 1 hora, sei lá, depois do almoço, ele deve estar disponível na plataforma para quem quiser refazer o exercício, entender como é que foi feito, tirar dúvida de novo, ou, sei lá, eu acho que todo mundo veio na aula, mas se alguém não tivesse vindo à aula, poderia ver o vídeo gravado depois também. Beleza? Para quem gostou das minhas piadas sem graça, poder ouvi-las de novo também, né? Porque não é todo dia que se tem piada sem graça sendo contada por um piadista profissional que nem eu. Então, por enquanto é isso, pessoal. Uma boa quinta-feira. Aqueçam-se, fiquem quentinhos aí, um cafezinho, chocolate quente, para curtir esse clima maravilhoso.
Bom dia. Até mais. Bom dia.